Nós estamos no Instituto de Química da Universidade de Brasília. A gente veio até aqui acompanhar um experimento desenvolvido por professores aqui da universidade que vai permitir a fabricação de protetor solar utilizando um componente da casca da castanha de caju. É o que você vai ver agora nesta edição do Ecocenado. O Brasil registra todos os anos cerca de 60 mil novos casos de câncer de pele. A grande maioria resultado da exposição excessiva ao sol. 10% do total serão causados por melanomas, o tipo mais agressivo. Evitar a exposição ao sol entre 10 da manhã e 3 da tarde é uma das formas de se proteger desse mal. A outra é usar protetor solar diariamente. Nós estamos no Laboratório de Química Orgânica do Instituto de Química da Universidade de Brasília. Aqui há vários anos, os professores Luiz Antônio e Maria Lucília desenvolvem uma pesquisa com a castanha de caju, produto abundante em terras nacionais. A casca dessa castanha possui uma substância com propriedades absorvedoras da radiação solar. Professora Maria Lucília, como é que surgiu essa pesquisa e qual a importância dessa descoberta? Então, a ideia original de trabalhar com o líquido da casca da castanha de caju foi do professor Govan Cavalcante Magalhães, hoje aposentado pela Universidade de Brasília, mas a essa linha de pesquisa, né, incorporaram vários pesquisadores, estudantes de graduação, de pós-graduação, né, entre eles o professor Luiz Antônio, eu. A obtenção do líquido da casca da castanha de caju pode ser feita de duas formas. Nós temos o LCC técnico, que é o resíduo, né, da indústria de caju. Tá? Então, o procedimento é um procedimento industrial, e nesse processo a castanha é aquecida, ela explode e libera esse óleo. Esse óleo é comercializado e muitas vezes é considerado um resíduo, né, em função dos preços irrisórios que são praticados no mercado. Então, a gente tem o LCC técnico, que é esse proveniente da indústria, e o LCC in natura. Né? Do ponto de vista da composição química, né, eles têm os mesmos componentes, porém, os percentuais são diferentes, né, em relação a dois componentes, principalmente, do processo que é produzido, né, na indústria e o processo que a gente chama in natura, que é a extração com solvente. Professor Luiz Antônio, o que uma descoberta como essa abre em termos de possibilidade para o nosso país? Bom, podemos dividir isso em diferentes impactos, né? O primeiro impacto é o impacto científico e tecnológico, que a gente pega, então, um óleo que é um resíduo subproduto da indústria de castanha de caju, que é vendido a preços irrisórios, em torno de $300 a tonelada, e agregamos valor a esse subproduto na produção de diferentes compostos, onde você tem uma utilidade, né, uma valoração da utilidade em diferentes produtos. Então, tecnologicamente, saímos de um subproduto e geramos conhecimento brasileiro com a biodiversidade brasileira. Em termos de impacto social, existe uma demanda urgente, porque o nosso país está localizado entre os trópicos, e o índice de radiação ultravioleta é altíssimo, é considerado extremo. Então, há uma necessidade urgente de divulgação disso na mídia, dizendo, olha, há necessidade de uso de filtros solares constantemente, visando evitar os casos de câncer de pele. A indústria do caju, a cajucultura, é uma indústria que sempre fomentou, né, está implantada no Nordeste brasileiro, e envolve milhares de pessoas, desde o plantio até a planta final. Do caju se aproveita absolutamente tudo, desde o pseudofruto com sucos, tortas, até a própria castanha, que é o nosso principal produto de exportação, e o LCC hoje, que é o líquido da casca de castanha de caju, é considerado o ouro negro. Ou seja, a perspectiva de uso disso na indústria, que é muito utilizado fora do país, porque a nossa produção basicamente é exportada, é utilizada para resinas. Hoje a Petrobras tem uma linha de pesquisa de utilizar isso como antioxidantes. Então, assim, as perspectivas são imensas. LCC é o líquido da castanha de caju. Extraído durante o processamento industrial da castanha, possui uma natureza cáustica, sendo extremamente corrosivo. Nos alvéolos dessa casca tem o óleo.
Esse óleo é cáustico, corrosivo, inclusive na própria indústria de caju, né, você tem muitas dermatoses de contato, né, em função, né, de que eles trabalham há muito tempo, às vezes sem cuidado, né? Então, quando envolve, né, o toque no óleo, na castanha, isso pode gerar dermatose de contato, que é um dos problemas da indústria de caju. Feito isso aqui no laboratório, a gente remove essa amêndoa, né, que lá na indústria é utilizada, né, para comercialização nos maiores produtos de exportação do país. E a gente remove essa amêndoa e pega essa castanha, corta em fragmentos menores, né, e coloca nesse equipamento aqui para o lado. Então, esse equipamento é um extrator Soxhlet, é um equipamento para fazer extração contínua. Aqui, nessa parte aqui em cima, a gente coloca a castanha fragmentada, né, em pequenos pedaços. Aqui coloca um solvente, né, em geral a gente utiliza etanol, né, que é um solvente, né, barato. A gente refluxa, né, isso é aquecido, o líquido, né, o solvente, né, entra em ebulição, né, vem através dessa saída lateral, condensa e passa, né, através dessas castanhas. Com isso, vai arrastando o óleo, né, que é o que vocês estão vendo aqui nessa lateral. E a gente deixa esse processo por várias horas, né, e retira esse material aqui no balão, remove o solvente e vamos processar, né, o resíduo, que seria o óleo, o líquido da casca da castanha de caju, o LCC. Aí a gente vai separar nos componentes, tá? Seja num processo químico, né, a gente remove alguns componentes por um procedimento químico e os demais são isolados por um procedimento físico, que é a cromatografia em camada delgada. O óleo, né, vocês já puderam ver, né, ele é escuro, não é viscoso, que é composto de fenóis, né? A composição básica dele é fenóis. Com o tempo ele vai escurecendo mais. Depois do procedimento de extração, que a gente faz a separação, a gente pode obter substâncias, né, bem puras, e que essas substâncias são utilizadas nas nossas linhas de pesquisa. Fenóis são substâncias ácidas com alto poder corrosivo, bastante utilizadas na fabricação de desinfetantes devido à sua capacidade de matar micro-organismos. Apesar da substância que a gente produziu aqui no laboratório ter a propriedade absorvedora de radiação ultravioleta, jamais o óleo deve ser utilizado diretamente na pele. Porque, na verdade, não é o óleo que tem essa propriedade, né? É um subproduto do processamento, né, desse óleo. Quer dizer, até um paradoxo, né? Pesquisa que revela um produto que protege a pele e coloca em risco a própria pele. Exatamente. Isso é um processo chamado beneficiamento da casca da castanha de caju, ou seja, a produção da castanha de caju, que faz parte da pauta brasileira de exportação. É o carro-chefe das indústrias de caju. Só que para fazer esse processo, como a Lucília tinha ventilado anteriormente, falado, você produz o óleo. Ou seja, esse óleo é um resíduo, é um subproduto, que tem que ser, de qualquer maneira, eliminado da natureza. Ele não pode permanecer. Então, se você hoje for numa indústria de caju, você vai identificar tanques e mais tanques, com toda a produção de castanha, vai ter a produção de 1/3, mais ou menos, disso, de LCC. E esse LCC, basicamente, o que fazemos? Exportamos. Faz parte da pauta brasileira. E se não exportar, o que faz? Eu tenho que incinerá-lo. O grande produtor consegue exportar, mas o pequeno produtor pode ter um problema ambiental com isso. A nossa perspectiva é exatamente de aproveitar um refúgio da indústria de caju, que o Brasil exporta toneladas, cerca de 20 mil toneladas ano, a preços irrisórios, cerca de $300 por tonelada, né, transformando em substâncias com maior valor agregado. Isso a gente vai contribuir também com o setor produtivo, né, com a indústria de caju, com a cajucultura, e promover ganhos também para a agricultura familiar, que participa nessa cadeia produtiva. Conversamos ainda com o professor Luiz Antônio sobre as dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores para transformar descobertas científicas em produtos para o mercado. Daí surgem as patentes, que a gente vai proteger esse conhecimento,
E aí o setor produtivo tem acesso a esse tipo de tecnologia que está apropriada pelas academias, e aí começa uma segunda etapa, que é a segunda etapa de ver o aumento de escala, saindo de miligramas para toneladas, como é que isso é feito? E aí tem alguns entraves, né? Na verdade, o Brasil está em pleno desenvolvimento, mas o parque tecnológico brasileiro, o parque químico, ele é muito restrito. Então, algumas das etapas necessárias para a produção em larga escala, existe uma demanda de uma infraestrutura que ainda não temos. E também a parte de legislação. Hoje em dia, né, houve uma acertativa governamental quando instituiu a proteção da nossa biodiversidade por meio do Conselho, que é chamado CGEM, né, de Genético Brasileiro, dentro do IBAMA, mas ao mesmo tempo que isso protege, isso sufocou a maioria dos pesquisadores brasileiros. A gente está apontando, né, uma possibilidade de reaproveitamento desse óleo, né, que é exportado toneladas, cerca de 20 mil toneladas, mais ou menos, que o Brasil exporta ano, né, a preços irrisórios, então, que não estimula as indústrias, né, elas fazem isso por obrigação. Não tem lucro. Então, é utilizar esse refúgio, esse resíduo da indústria, na perspectiva, né, de produção de substâncias com maior valor agregado. As universidades federais existem, pagas pelo contribuinte, para poder prover a população dos benefícios que aqui são desenvolvidos. Então, nosso maior sonho era que esse filtro fosse para a população brasileira. E nós temos aí grandes eventos esportivos que estão chegando ao país e não custaria nada cada turista que chegasse recebesse um filtro solar brasileiro para a proteção da sua saúde, como sendo, olha, o Brasil não somente se preocupa com a saúde de sua população, mas num contexto mundial, não só aqui como na África, aqueles que estão submetidos a essa radiação solar diariamente. Reaproveitar os industriais, evitando que eles sejam descartados na natureza, é um passo importante em busca da sustentabilidade. A pesquisa científica é um aliado fundamental, porque permite a descoberta de novas formas para este reaproveitamento. Exatamente o que nós vimos nesta edição do EcoSenado. Se você gostou do programa, envie um comentário ou sugestão. Você pode usar o telefone 0800 61 2211 ou o formulário disponível na internet. O endereço é www.senado.gov.br/tv. Até o próximo programa.